Senhor, vamos a Ti. Pai, aplica, meu Pai, o teu servo, meu Pai, a qual, Senhor, sempre te usar. Usa ele, meu Pai, como instrumento de tua casa. Onde precisamos, meu Pai, cada dia mais ouvir a tua palavra. Fala com o teu servo, para que a tua igreja ouça. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E pode dizer amém. Amém. Os agradecimentos a Deus por estar nesta casa. Eu disse ao pastor Joilson, ao qual eu agradeço pela confiança de assumir esta tribuna, que eu já passei por aqui há muitos anos. E na época, eu me lembro que eu movei um hino aqui. E se não me falha a memória, foi um escudo. Esse tempo foi passando, e na época nós tínhamos um grupo onde nós cooperávamos em algumas congregações. E nesse grupo, dentro desse grupo, estava a missionária Juliana. Uma moça aqui, muito usada por Deus na época. Aprove Deus nos permanecer vivos e retornar a esta casa. E eu agradeço a Deus, parabenizo aqui a juventude, que Deus abençoe vocês. Sou grato a Deus pela vida dos jovens, porque os jovens, eles são os promissores da qual Deus já os chamaram. Aqui é uma vocação, da qual desperta uma chamada para o exercício do ministério que Deus já confiou em vossas vidas. E eu já quero ser a boca de Deus. Daqui sairão cantores, pregadores, ministros da palavra de Deus, para a glória de Deus vivo. Pastor Joilson, Deus abençoe o Senhor. Líder Cláudio, como nós já conhecemos muito bem, que Deus abençoe o Senhor, meu companheiro, pastor Lucas, os demais irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do diácono Vinícius, sua esposa, sua futura esposa. Vinícius vai casar. Glória a Deus. Deus abençoe a banda aqui, no nome de Jesus, Roberto, sua vida, no nome de Jesus. Falando, Senhor, um abraço a todos aqui, no nome de Jesus. Amados, foi-me dado um texto, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 1, na qual ouvi a temática de um dos hinos que foram louvados, cantados aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu pensando neste tema, logo se falando de jovens,
Os jovens, eles passam por alguns desafios, é bem verdade. E esses desafios, eles são poucas vezes notáveis quando se trata da paternidade. É bem verdade ainda que jovens, eles passam por algumas fases. Primeira, ele sai da fase pré-adolescência, se torna adolescente para entrar na fase jovial. Nessa fase eles existem alguns desafios, passam por eles. E esses desafios mudam pela questão da personalidade. É bem verdade também que alguns jovens, nessa fase de mudança, alguns vão ser compreendidos, outros não. E vale ressaltar que a tecnologia, embora está muito avançada, ela faz com que este pré-adolescente já tenha uma mente evoluída, uma mente já focada em algo. Você já percebeu que quem é pré-adolescente nos dias de hoje já não balança mais uma boneca? Os meninos, por exemplo, eles já não querem mais um carrinho de corrida, que na minha época eram os nossos sonhos de consumo. Não é porque eu estou velho, mas era um desejo de toda criança passando de fase. Todavia, os jovens, devido ao avanço da tecnologia, quem é pré-adolescente já não quer ser mais pré-adolescente, já se sente com a autoestima, e isso vale ressaltar ainda, que é bom para aqueles que têm avanços e que pensam, que sonham. Quando eu falo de jovens na pré-adolescência, na questão de avanço, alguns já estão tão evoluídos que se o pai comprar um tecido de uma roupa que ele não gosta, ele não usa a roupa. Detalhe. E se for aqueles que tem alguns personagens ilustrados, aí que não usa mesmo. Porque a massa consumista, todos os dias, estamos nas corridas de idas e vindas, e quando a mídia expõe os seus avanços, todo mundo quer comprar, todo mundo quer se igualar. Você já percebeu que quando é lançado algo na moda, que enche os olhos dos jovens, logo eles querem obter, porque eles querem estar atualizados, eles querem estar envolvidos. Contrapartida, isso também é bom, mas qual que é o lado ruim das coisas? A partir do momento que esse sonho de consumo, ele passa a ser algo que traz obstinação, desejo, e esse desejo eles começam a superar algumas coisas. Alguns, se você for ver a classe, alguns de classes sociais diferentes, por não obter aquele ganho, não é que é bem verdade, que caminham por outros lados. Alguns desistem do seu sonho fácil, porque a sua forma de ser consumista já começa a estar ativada, não quando já é jovem, mas na pré-adolescência. Em alguns casos, talvez o pai até diz, eu não tenho condição este mês, mas seu pai é crente, e ele está dizendo, este mês não posso, mas no mês que vem você vai conseguir. Mas esse jovem está tão obstinado por aquela questão, ou por qualquer objeto que seja, que ele não respeita esta autoridade. Então ele parte para um outro caminho, e neste caminho, muitas vezes, segundo a Bíblia, é um caminho que parece bom, mas são caminhos de morte, porque ele quer conquistar, ele quer ter aquele algo de consumo para ele. Mas todavia, olhando para o cenário da igreja, percebe que existem também algumas circunstâncias. Tem aquele jovem que a mãe, durante o seu período de labuta na vida, a sua mãe, seu pai crente, servindo a Deus, sempre o estimulou para que você estivesse nos caminhos do Senhor. Em contrapartida, não é fácil servir a Deus, requer renúncia, requer que nós deixamos alguns dos nossos afazeres,
para seguir uma vida progressiva de santificação. Todavia, os jovens na casa do Senhor, por isso que eu digo que é sempre bom ter jovem na igreja. O pastor foi até, como se dizem, para mim uma ponte aqui, uma porta, quando ele diz que crianças na igreja, jovens, faz com que o movimento, ele esteja ativo. Quem é que não gosta de ver crianças na igreja? Você jamais consegue controlá-la, porque ela corre para lá, ela corre para cá. Algumas coisas, é bem verdade que a casa de Deus que é enorme, igual essas crianças estão sentadas comportadamente aqui nesta noite, mas criança, você sabe, ela é espontânea, ela dá resposta quando você menos imagina, e por um momento, quem sabe, glória a Deus, ela começa a entrar no contexto. Daqui a pouco ela roda para lá, ela pula, ela vai à frente, volta atrás. É uma personalidade de criança. Quem aqui também não gosta de ter jovem na igreja espontâneo, enquanto às vezes acanhado, mas quando recebe uma palavra genuína, uma questão espiritual que o Espírito toca, esse jovem já não é mais aquele jovem acanhado. Ele recebe uma porção da Shekinah, da glória de Deus. Alguém já está pegando, e quando pensar que não, aleluia, Deus pelo Espírito batiza. E aquele jovem que era acanhado, daqui a pouco ele começa a saltar, aleluia, dentro da casa de Deus. Logo, uma vocação é estimulada. Por quê, pastor? Esse jovem tem sede de Deus. As colegas da escola já ficam para segundo plano, porque é dentro da sua alma já tem um sentimento de adorador, para que ele se desenvolva ministerialmente. E você já reparou que quando tem uma vocação e uma chamada, esses jovens eles começam a separar suas amizades. Eu vou começar a pregar, aleluia. Essas amizades não é a amizade que Deus tinha escolhido para você, que Deus seleciona algumas pessoas. Você já reparou que ao longo do ministério, ao longo do avanço, ao longo do ano, que você chegou até o dia de hoje, comemorando esta festividade, quantos amigos te desprezaram, quantos amigos não foram mais os seus colegas de companhia na escola, por exemplo. Alguns preferiram dançar no funk na hora do recreio, mas você é crente, você disse não, este ano tem congresso, glória. E por mais que a tempestade venha e os convites, os pratos que são vários, eu preciso manter uma vida de santificação. Você já reparou que muitas pessoas tentaram de até trazer você, convidar para uma festa de amigo? Talvez você foi pela amizade que você tem, mas quando chegou lá, começou um chacoalha para lá, um calabucho de lá para cá, mas você segurou firme e diz: eu sou crente, porque na minha igreja vai ter um congresso e eu não vou perder o congresso por nada. Ei, você já reparou? Eu estou pregando para jovem aqui que Deus durante este dia me orientou pela palavra, que você durante este ano você resistiu muita coisa, além dos convites que ora foram feitos. Ei, e por que não dizer aquele namoradinho desviado que queria te tirar da presença de Deus, mas você bateu o pé firme e disse: não tem congresso na igreja, eu preciso continuar firme, porque eu quero abrir minha boca para adorar naquela noite. Você já reparou que muita gente tentou te tirar do foco, mas você continua crente, porque na noite deste dia Deus já tinha colocado no seu memorial que você estaria aqui, glória, dando glória para quem merece glória. Você já reparou que alguém, quem sabe, colocou você na lista de amigos, dizendo: olha, vai ter a
lado e diga para ele: nesta noite, Deus vai tratar conosco. Calabarachu. Você já reparou que durante este período de tempo você continuou ficando firme? E aquelas amizades que não eram amizades boas, Deus foi selecionando. Não fica triste se alguém tirou alguém do seu caminho, se alguém saiu do seu caminho. É porque Deus não queria te perder. Você pode pegar essa mão melhor. Sabe por que algumas amizades ficou distante de você? É porque Deus não quer te perder por nada. E Deus está dizendo na noite desse dia para alguém aqui, que quando você renuncia, eu te encho. Não melhora, tem muita gente para pouco glória. É Deus dizendo: enquanto você está aqui renunciando à festinha do amigo, oh glória a Deus, eu trabalho no teu ministério. Eu vim pregar para alguém hoje que Deus tem túnica para colocar na sua sobre a tua vida. Eu estou pregando para jovem aqui, oh glória a Deus, que Deus preencherá da autoridade dele. Deus está dizendo aqui nesta noite no meu coração, inspiração divina. Ele não vai te perder por nada. Você pode dizer amém? Amém. Em contrapartida, nós vemos um contexto de uma mulher que é crente. O nome dela é Ana. A Bíblia faz entender que a nação de Israel, ela está vivendo um período em crise. E qual que é a crise? A crise é espiritual. O líder sacerdote ali já estava avançado em idade, segundo a Bíblia. Aleluia! A sua visão havia escurecido. Os seus dois filhos, Rofini e Finéias, que eram titulados como sacerdote em Siló, eram moços que eles iam para o culto. E eles não estavam e não gostariam de ficar comportados igual vocês. Não, o negócio dele era para paquerar as mocinhas. Além que chegava em Siló, ele não ia para adorar a Deus. E muito pelo contrário, eles eram recepcionistas. E quando as moças chegavam, segundo faz entender, ele não tinha nada com a arca da aliança. O texto vai dizendo que os filhos deles eram rebeldes, aleluia, eram anarquistas. Eles não levavam as coisas de Deus a sério. Ele já não estava mais no vigor de corrigi-los, e eles faziam o que queriam. Mas diz a Bíblia que havia uma mulher que, em contrapartida, estava vivendo um momento, aleluia, na sua casa. E essa mulher é Ana, porque a Bíblia diz que Penina, que era sua rival, ela dava filhos e Ana não gerava. Mas por que Ana não gerava? Primeira coisa, Deus cerrou a madre de Ana. Mas enquanto Deus cerrou a madre de Ana, no período de 24 anos até 25 anos, Ana não gerava, mas ela vinha adorar. Só que em contrapartida, não era que Deus estava sendo maldoso com Ana, é que Deus estava olhando para a nação de Israel e dizendo: Ana, fica tranquila, porque eu vou levantar alguém do seu ventre, oh glória a Deus, para fazer a diferença aqui. Eu vou profetizar, enquanto eu prego, Deus está dizendo aqui: eu vou levantar um jovem aqui para fazer a diferença aonde quer que ele for. Deus levantará jovens aqui. Deus levantará juventudes aqui. Mas em contrapartida, Ana sobe a Siló, e o texto diz que ela faz um voto. Você conhece o contexto? Ela faz um voto e Deus dá um filho para ela. E esse filho é Samuel. A Bíblia diz que quando ela sai de Siló, o semblante dela não era o mesmo. Ela vai, conhece, se relaciona com Eucana e vem Samuel. Ela fez um voto de todos os dias entregar Samuel ao Senhor, todos os dias da sua vida, e ela vai cumprir. Quando ela pega Samuel e entrega,
Ela estava dizendo assim: foi Deus que me deu, mas não é meu. Ela está dizendo: oh glória, foi eu que gerei, mas ele é uma propriedade de Deus. O que ela está dizendo, Roberto? Ela está dizendo o seguinte: se Deus me deu, eu devolvo para ele cuidar. Aleluia. Não melhora. Eu estou pregando para a jovem aqui, que é que Deus te conhece antes de tu ser formado. Por quê? Havia uma mãe que dizia: se Deus me der, eu me entregarei ao Senhor. A criança nasceu, se desenvolveu. Cadê os pais de filhos que estão aqui? Faz sinal para mim. Estou vendo aí. Glória a Deus. Então se torna uma propriedade peculiar de Deus. Seguindo os princípios bíblicos, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, jamais se desviará dele. Ou seja, o menino está indo para o templo, e o texto diz que de ano em ano, Ana visitava Samuel e dava para ele uma túnica, oh glória a Deus, e o menino crescia. O menino crescia diante de Deus e diante dos homens. Eu vou dizer isso aqui 2 vezes: diante de Deus e diante dos homens. Eu vou dizer mais uma vez para ficar gravado: diante de Deus e diante dos homens. O que está sendo gerado no altar, ele vai crescer no altar, vai se desenvolver no altar, vai dar fruto no altar, porque é propriedade dele que recebe essa palavra. Então diga para alguém: ninguém vai nos parar. O mundo está aí para tentar parar a juventude, só que eu tenho uma palavra de Deus: ninguém vai parar. Satanás não te para, porque Deus será convosco. Recebe? A Bíblia diz que ele está no templo. Ficar no templo hoje em dia é difícil, porque se fosse para os filhos de Eli, os filhos de Eli diziam: mas para o culto de novo, eu já fui ontem. Oh glória a Deus, diminui glória. Mas para o culto amanhã eu já vim hoje. Oh glória, labaracéia. Deus chamou jovem para morar no templo. Pastor, não vai ter vida. Não, sim, vai ter vida. Mas eu estou dizendo para estar ocupado com as coisas de Deus. Porque enquanto nós estamos ocupados com as coisas de Deus, nós não temos ouvido para ouvir quem não tem nada para oferecer.